Pronto. Gravando, vamos lá? Vamos à correção. Cadê? Então, tá Qual é a aí. página? Vamos lá. Páginas 99 e 100, questões 3, 4 e 5. Ok? Então, vamos lá. Questão 3. Faça uma reflexão sobre os sans-culottes. Assim, não sei se vocês observaram, mas essas questões, as respostas são muito parecidas uma com a outra, na verdade. Eu acho que o camarada que elaborou o livro ele não teve muita criatividade em bolar essas questões sobre a Revolução Francesa, não. Que ficou tanta pergunta parecida, com tanta resposta quase que igual, que, cara, faça uma reflexão sobre os sans-culottes, destacando seus princípios e suas ações na França pós-revolucionária. Oi, quem responde? Liga o microfone, Arthur. Aí, já estava ligado já. Era um grupo formado pelas classes sociais mais pobres, parisienses, que buscava, através de ações práticas radicais, execu- executar as ideias de liberdade, igualdade e fertilidade. Paternidade, homem. É isso mesmo, é porque eu coloquei a letra muito. Hoje faço fertilidade, ó. Cuidado não. Oi, Letícia, pode falar. Eu apertei sem querer, mas posso falar o terceiro? Pode? Pode sim. Os sans-culottes trabalhadores representados, defendidos por Robespierre, meu Deus do céu, Reivindicavam. reivindicaram direitos políticos e trabalhistas, bem como a diminuição dos preços dos bens de consumo essenciais para a sobrevivência. Ok, sim. Na verdade, uma resposta aí complementa a outra, tá certo? Em resumo, o censo coletivo era formado pelos trabalhadores, né, pelo povo em geral, reivindicavam participação política com direitos e deveres, né, bem como a diminuição dos preços dos bens de consumo essenciais à sobrevivência, tá certo? Professor, Oi? eu coloquei isso, só que bem resumido. Eu fiquei meio assim de dizer que eu pensei que eu tinha errado. Eu coloquei que era uma classe trabalhadora que buscava apenas o direito às terras e à participação política em seus deveres na França. Também, né, mas você tem que sempre procurar citar essa questão, né, da diminuição do preço dos bens de consumo, que foi o motor, né, que impulsionou ali a raiva do povo, né? Você quer ver o povo ficar com raiva e aumentar o preço da comida. É aí da muzenga mesmo, né? Em termos de hoje, de repente aumentava aí o preço do todinho, do Kinder Ovo, né? Não sei, coisa desse tipo. Questão 4. No período da Convenção Nacional da República Francesa, dois grupos se alternaram no poder, representando ideias de esquerda e da direita, os jacobinos e os girondinos. Compara a situação política desses dois grupos. Eu, na verdade, não sei se vocês perceberam, eu achei essa questão 4 muito parecida com a questão 5. Ele pediu para na questão 4 você falar dos jacobinos e dos girondinos, e na questão 5 ele pediu a mesma coisa, só acrescentou o clube dos cordeliers, né? Posso Então, falar, João Paulo? pode sim. Vou falar a quarta questão. Jacobinos compunham esse grupo setores da intelectualidade, como escritores e jornalistas que defendiam as ideias da burguesia e da propriedade privada. Girondinos, estes surgiram dos jacobinos. A baixa burguesia não aceitava mais a alta burguesia. Uhum. Em resumo, representava a esquerda, os jacobinos eram favoráveis à participação das classes populares. Isso aí que Letícia falou, tudo isso está correto, né? Só que em resumo a gente pode dizer essa questão. Já os girondinos, eles eram à direita e eram favoráveis a ideias mais liberais, individualizadas, mas sem a participação das classes populares. Era a galera da direita aí, né? A galera que... Na verdade, pessoal, esse conceito de direita e esquerda, que hoje se debate tanto, né? Ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Isso aí surge na Revolução Francesa. E nada mais era do que o lugar onde cada um ficava sentado no parlamento. Tá certo? Sabrina, Eduarda, Cauê e Flávio. Bom dia, com câmeras ligadas, por favor, tá certo? Entendeu? Então, nada mais é do que o lugar onde cada um ficava sentado. Só que aí foi se associando a quê? A ideia de esquerda, aquelas ideias mais em prol do povo, da população, de maneira geral, aquela coisa toda.
enquanto a direita era um grupo mais de elite, né? Puxava mais para as classes mais ricas, e com isso dava-se essa diferença, né? E passou-se, inclusive, para a posteridade, né? Ô, Na questão João política. Paulo, sua voz está cortando para mim. E para os outros. Pronto, trava foi tudo, minha internet caiu. Ah, tá explicado. Minha voz está travando por Ai, demais ai, também? Jesus. Pra mim, a câmera de Arthur tá travada. Ele tá olhando pro lado. Então ele Também, reclamou. agora a sua voz tá muito normal. Às vezes é que dá uma bugada, mas tá normal. É por conta que eu estou percebendo que as internets de vocês estão caindo muito, né? Tem hora que teu vídeo, por exemplo, minha congela, o de Arthur, tá entendendo? O de Mariano deu uma congelada agora há pouco, voltou agora, tá entendendo? Então, pode ser essa dificuldade de transmissão que está havendo. Ô, O João aula Paulo, de matemática hoje só assisti a metade que ela caiu. Tu caísse foi na Tá cama, rapaz. muito ruim. Também. minha internet tá Foi caindo. não, eu entrei na. Cortou tudo que o senhor falou. Deixa eu ver Tudo aqui. que o senhor falou, cortou tudo. Eu entrei na aula e ficou Ah, caindo. Aí depois caiu de ver a internet. ok. Vamos lá, gente. Agora para a questão 5. O Tarto tá mexendo os olhos, só que Beatriz e Giovana, por exemplo, congelaram. Então é a internet de vocês, né? Tá meio A devagar. minha estava cortando a voz do senhor e Aham. de João Luiz. Olha, travou de novo. Pronto, agora deu a fé. Vai caindo. Vamos lá? Analisa os grupos políticos característicos da fase da Convenção Nacional. Jacobinos. Está no livro. Compunham esse grupo setores de intelectualidade, como escritores, Atualidade. porque eu coloquei dois termos, jornalistas que defendiam as ideias da burguesia e da propriedade privada. Para participar eram pagas mensalidades altas. Nele era vetada, parece, a participação de mulheres. Isso. Só colocar até um pouco mesmo. Então Eu coloquei que eram escritores e jornalistas que defendiam as ideias da burguesia e propriedade privada. Foi um grupo tomado pelo radicalismo e faziam parte da esquerda na França. Isso eram mais radicais que os girondinos, na verdade, né? Já os girondinos, eles surgem dos jacobinos, né? Representavam a direita. E para fechar aqui essa primeira parte, o Clube dos Cordeliers, né? Que era o povo, de forma geral, inclusive favorável à participação de mulheres na política. Era uma galera mais, vamos dizer... Pra eu ter esses três, eu coloquei o que tava no livro aqui. Ok. Que tem. Ok. Certo? E aí, pessoal, vamos iniciar a matéria nova, né? O governo do terror de Robespierre, tá certo? Eu tenho com isso a intenção de hoje, né? Página 97, tá bom? Eu tenho a intenção de hoje a gente fechar esse assunto da Revolução Francesa e já entrar no assunto do Império Napoleônico, tá certo? Então, assim, vou tentar ser o mais conciso, o mais resumido possível para a gente tentar fechar isso aí. Esse assunto está se alongando muito, na verdade. Aí eu já queria combinar com vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui no sumário aqui do livro. Eu estou usando uma metodologia para o pessoal do nono que está dando certo com eles, talvez dê certo com vocês também, que é o seguinte. Mas pela ordem aqui já dá ok. É que eu ia dizer o seguinte, a gente vai alternar história geral com história do Brasil. Mas, coincidentemente, nosso próximo assunto é de história geral. Ou além, história do Brasil. Tá certo? Então, eu imagino que nessas próximas 2 semanas a gente encerre esse assunto de Revolução Francesa e período napoleônico. Ele realmente é um assunto que rende muito, é muita coisa que tem para ver. E aí, quando for ainda durante julho, a gente já começa aí com os movimentos emancipacionistas do Brasil e o governo do Pedro I. Acho que aí dá tudo certinho. Pronto, então vamos lá. Vamos lá? Tudo ok? Gente, Robespierre, ele é uma figura bem interessante dentro desse processo revolucionário francês. Para vocês terem ideia, ele entrou para a história com o nome de Robespierre, o Incorruptível. Dizia que o camarada ele tinha uma ética, era um camarada tão ético que ninguém conseguiria jamais corromper o cara. Entendeu? Mas todo homem tem seu preço. Não sei se era o caso de Robespierre.
E Robespierre, ele consegue se destacar na Revolução Francesa como um defensor dos sans-culottes, como defensor das classes sociais, das classes populares, daquela galerinha ali e tudo mais. Porém, ao chegar ao poder, há uma, como é que eu vou dizer, uma transformação desse camarada. Muitas pessoas falam que você quiser conhecer alguém, você dê poder a essa pessoa. Acho que não sei se vocês já ouviram falar esse termo, inclusive, é muito utilizado no campo da política, né? Ah, quer dizer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Na verdade, dar poder não muda ninguém. Você dá poder à pessoa, ela mostra quem realmente ela é. Tem uma diferença, tá certo? E, assim, o livro de vocês, página 97, ele começa citando o ano de 1793, né, o ano 2, né, na França, que ele vai ser marcado por crises de ordem tanto interna quanto de ordem externa. Né? No campo interno, nós vamos ter ali os sans-culottes, né, que vão reivindicar mais direitos, vão reivindicar uma maior participação na política, direitos trabalhistas, diminuição do preço dos alimentos, né, dos bens de consumo. E no campo externo, as guerras, os conflitos com os países vizinhos ali, vão fazer com que a França ela fique ali, vamos dizer, numa situação bastante complicada, né? Você tem ali um país que está no processo revolucionário e que não conseguiu se controlar ainda, nem internamente, nem muito menos externamente, tá certo? Então, o pessoal entrou em conflito com a França por quê? Por conta que via um perigo muito grande que a Revolução Francesa se expandisse. Ô, pessoal, vou tirar aqui o fone um pouquinho por conta do ouvido que tá doendo. Mas se alguém quiser falar, toque naquele botãozinho levantar a mão, tá certo? Que aí eu vejo na tela, tá bom? Na França, o pessoal, na verdade, teve medo, né? Do que vinha acontecendo ali na França, naquele período, tinha medo que aquilo ali se expandisse para o mundo afora, tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Tá? Beleza. Então, o conflito com a França vai ser a coisa mais comum do mundo nesse período aí. Então, nós tínhamos um país que estava dentro de um. Eu costumo brincar, eu digo que a França estava dentro de um liquidificador. Né? Uma agitação total, ali, muito complicada ali a situação da França naquele período. Então, quando Robespierre ele percebe aquela situação, ele diz, não, agora é minha hora de tomar o poder. Então, através de um golpe de Estado, né, através de um golpe, ele toma o poder, assume o que se chamava na época de Comitê da Salvação Pública, tá certo? E inicia ali como é que eu vou dizer, um governo que vai ser conhecido como governo de terror. Né? Por que governo de terror? Porque o camarada que é tido com ideias tão liberais, tão inovadoras, ele vai começar simplesmente a perseguir aquelas pessoas que pensam o contrário. Aquelas pessoas que politicamente se opõem a ele, ele vai fazer o quê? Vai mandar para a guilhotina. Vai perseguir mesmo, vai mandar matar essas pessoas. Tá certo? Então, esse período aí, que Robespierre, ele fica no poder, é conhecido como período do terror. Tá certo? Porque realmente, cara, era coisa de doido. Daí o camarada tava lá de boa, dando uma aula de história, de repente a galera chegava, levava o cara e torava a cabeça do bicho fora. Entendeu? Assim, era coisa complicada, na verdade. Era coisa bem, bem, bem complicada mesmo. E aí, num primeiro momento, os sans-culottes achariam que teriam vez, né, lá com o Robespierre, só que aí ele mostra as unhas. Né? Ele vai e se mostra, né, e toma algumas atitudes. Você, algumas atitudes que vão favorecer, né, de certa forma, num primeiro momento vai favorecer os sans-culottes porque ele divide terras, mas depois o que ele vai demonstrar que na verdade é que ele está querendo criar ali um domínio, né? Até os seus próprios colegas de ideologia partidária, ele vai começar a perseguir essa galera, tá certo? Então vai haver ali como é que eu vou dizer, um enlouquecimento por parte daquela criatura quando chega ao poder. Né? Então ele lutou tanto para chegar e quando chegou aconteceu o que aconteceu, né? Um governo que muitas pessoas achavam, não, Robespierre chegou ao poder, tudo vai ser mais igualitário agora e tal. Bem pelo contrário, né? Se converte em um governo altamente autoritário, né? Um governo que perseguia as pessoas, um governo que vai matar muita gente, inclusive, tá certo? Então, quando ele se afasta, né? Ele se afasta dos sans-culottes, que no início foi né? Foi com a ajuda dos sans-culottes que ele chegou ao poder, ou seja, ele chegou ao poder com a ajuda da classe mais pobre.
Ele se afasta e se alia à pequena burguesia. Né? Não, eu já cheguei no poder mesmo, então vamos agora favorecer quem pode e favorecer a gente também. Né? Ou como diz Lorena, né? Dinheiro, né? Quem tem dinheiro para a gente. Tá certo? Então vai ser dessa forma que vai acontecer ali o governo de terror de Robespierre, tá certo? Ele vai começar a perseguir pessoas, as lideranças ligadas ao povo, tudo mais, até que vocês podem seguir para a página 98, tá certo? Até que chegado, né, o chamado mês do Termidor, né, que era o 11º mês da Revolução Francesa, acontece o seguinte, viu o que diz lá no livro, no texto de vocês, lá no primeiro parágrafo. O chamado mês do Termidor foi decisivo para as massas, pois as massas populares reagiram contra Robespierre, que foi preso e guilhotinado devido à perseguição e condenado à morte de outras lideranças, como Herbert, Sans-Culottes e Danton e Desmoulins da alta burguesia. Traduzindo, quem era que Robespierre perseguia? Todo mundo. Liderança de Sans-Culottes, liderança da burguesia, sai perseguindo todo mundo. O cara enlouqueceu, em outras palavras, entendeu? Em outras palavras, o cara endoidou pelo poder. Ele começou a perceber, ele lutou para chegar ao poder com a ideia de igualdade, com a ideia de que ia deixar as coisas mais justas, e quando chegou, endoidou. Disse, não é por aqui o caminho, vai ser dessa forma que eu quero fazer e acabou-se. Né? Resultado, foi levado para a guilhotina que ele antes, vê que ironia do destino, a mesma guilhotina que ele tinha usado para matar a maioria dos inimigos políticos dele, das pessoas que ele considerava inimigos políticos, dessa vez foi usada contra ele. Tá certo? Tem um documentário muito bacana, cara, do Story Channel, que tem ele no YouTube. A imagem tá um pouco ruim. Tem uns trechos que é legendado, mesmo assim eu recomendo que vocês assistam. E mostra, cara, assim, né, logicamente atores, né, representando, mostrando Robespierre, um camarada que tinha o poder da palavra, né? O bicho era feio. Se além de feio não soubesse falar, era uma desgraça total. Mas ele era feioso, mas tinha o domínio da palavra, né? Camarada que não souber, velho, camarada que não for muito bonitinho, viu, João? Camarada que não for muito bonitinho, tem que aprender a dominar a palavra. Entendeu? Tem que aprender a falar bem, entendeu? Foi isso que eu fiz. Então, assim, o camarada tem que saber, né? A figura de Robespierre, na verdade, vai ser uma figura de muito destaque ali na França Revolucionária. Vai ser o cara que vai chegar ao poder, vai botar os jacobinos no poder, mas que ao mesmo tempo ele vai entrar em decadência. Por quê? Porque ele se afasta dos seus ideais políticos. Né? E endoida, a palavra é essa. Começa a seguir todo mundo, começa a perseguir todo mundo, né? Cria ali uns grupos de WhatsApp para ficar perseguindo ali os colegas dentro dos grupos só para ver quem é que tá ali, entendesse? Só para ver quem é que tá falando mal dele, né? Cara, só para hashtag treta contra Robespierre e ali ele vendo tudo, ele disfarçado, ele criou um fake na época, criou um perfil fake para sair seguindo ali as pessoas. É complicado, coisa de doido mesmo, o negócio, tá certo? O diretório, o que é que vai ser o diretório, gente? O diretório vai ser quando a direita volta ao poder na França, tá certo? A direita ela vai voltar ao poder, a alta burguesia, né, vai voltar ao poder ali na França. As massas populares, né, o povo vai ser afastado desse processo e vai pedir para que uma nova constituição ela seja promulgada. Só que essa nova constituição, essa nova lei que vai ser estabelecida na França, ela vai favorecer a classe rica e vai ferrar com os sans-culottes e com os jacobinos, tá certo? Os sans-culottes e os jacobinos eles vão passar a ter mais direitos, aliás, mais deveres do que direitos. Eles buscavam o equilíbrio, né? Hoje nós temos direitos e deveres, todos nós sabemos disso. Só que com o diretório na França, as classes mais pobres vão passar a ter mais obrigações que direitos. Que foi mais ou menos isso que aconteceu, né, que levou a França ao período revolucionário, né? Esse período aí vai ficar conhecido como Reação Thermidoriana, né, que vai acontecer ali no mês de Thermidor. E assim, tentativas de golpes para tomar o poder nesse período vai ser o que mais vai acontecer. Tá certo? Inúmeras tentativas de golpe para tomar esse período aí. Nesse período aí, pessoal, a França ela estava em constante guerra com outros países e teve destaque uma figura muito conhecida, velho. Uma figura muito conhecida, uma figura muito importante. Rapaz, vocês estão prestando atenção? Não, tá brincando aí, até estou percebendo. Uma figura muito importante que foi a figura de Napoleão Bonaparte. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, né?
Eu passei para vocês o videozinho da Napoleão Bonaparte ou não? Chaves e a turma do Chapolin imitando Napoleão Bonaparte, cheguei a passar para vocês ou não? Passou. Passei? Eu lembro que eu passei Acho Cristóvão que Colombo. já. Eu lembro que eu passei Cristóvão Colombo, não foi? Eu lembro de ter passado Cristóvão Passou. Colombo, Leonardo da Vinci. Aham. Agora, Napoleão não lembro não. Se eu não E passei, Napoleão. passei também? Pronto, beleza. Cara, Napoleão, ele era uma figura muito interessante, velho. Para vocês terem ideia, eu vou tentar mais ou menos relatar quem foi Napoleão para vocês. Vocês sabem quem foi o personagem histórico mais escrito até hoje, que mais se escreveu até hoje? Foi um camarada chamado Jesus Cristo. Foi o personagem histórico mais escrito até hoje, mais estudado até hoje. Napoleão está em segundo lugar. Então, só se falou mais que Napoleão só de Jesus Cristo mesmo, tá certo? Napoleão, ele é considerado um dos personagens históricos mais interessantes que tem. Eu queria que desse mais tempo, mas vamos lá. E assim, ele foi uma pessoa que teve uma carreira muito meteórica dentro do exército. Ele iniciou, se eu não me engano, com 16 anos. Com 16 anos ele já se tornou, parece que... eu não lembrei das patentes dele. Não lembrei das patentes. Depois eu mando para vocês. Tem isso num livro aqui em casa. Só que assim, ele era considerado, ele sozinho valia por 20 mil homens, parece, no campo de batalha, uma coisa assim. Na questão da astúcia, da inteligência. É um cara altamente inteligente, Napoleão Bonaparte. E ele chega, né, ele começa a ganhar destaque ali na França, e quando é instituída, né, em 9 de novembro de 1799, ocorre o golpe chamado 18 Brumário. A burguesia se consolida no poder ali na França, e é instituído um governo, certo, de 3 pessoas dentro do poder executivo, sendo eles Roger Ducos, Emmanuel Sives e Napoleão Bonaparte, que é primeiro cônsul. O que é o primeiro cônsul? Gente, o primeiro cônsul é como se fosse o presidente, como se fosse o governante máximo. Só que ele se aproveita desse título e se autoproclama imperador da França. Algumas pessoas têm Napoleão como um maluquinho, né, doido pelo poder, que tentava justificar, né, usar da sua inteligência para dominar tudo. Mas assim, a gente vai ver que Napoleão ele tem muito a ver com a nossa história aqui no Brasil. Na certa parte da próxima aula vocês vão entender a importância de Napoleão para a nossa história aqui no Brasil. E aí digo mais, viu? Eu até vi um vídeo esses dias dizendo que nós temos universidade no Brasil graças a Napoleão Bonaparte. Depois vocês vão entender o porquê, tá certo? Mas Napoleão, cara, é uma figura altamente interessante. Eu sempre recomendo, quando o pessoal estuda Renascimento, ver Leonardo da Vinci, e sempre recomendo quando o pessoal está estudando finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, estudar um pouco sobre a figura de Napoleão Bonaparte, tá certo? Uma figura altamente inteligente, um camarada que vai influenciar muita coisa no mundo ocidental, vai influenciar muita coisa ali na Europa, tá certo? Inclusive a família real foge para o Brasil, quem estiver assistindo aí a novela Novo Mundo. Aquela vinda da família real para o Brasil foi com medo de Napoleão Bonaparte, o bicho era perigoso, e como diz meu ex-professor de informática, o bicho era mais perigoso do que uma buchada azeda. O bicho era molesto mesmo, viu? Então, e como dizia como diz meu pai, né, como dizia meu professor de arqueologia, é a verdadeira besta fera que Patricio falava. O bicho era bexiga mesmo, tá certo? Então, assim, a gente vai estudar, né, sobre o governo napoleônico a partir da próxima semana, tá certo? Nós vamos estudar aí a respeito do golpe de 18 Brumário, a organização do consulado, as reformas de Napoleão Bonaparte. O cara influenciou muita coisa para a gente hoje, tá certo? A política externa dele, que fala sobre o bloqueio continental, que é um dos pontos mais interessantes da história, para a gente tentar fechar essa questão de Napoleão, né? Eu acho que nesses 15 dias, nessas próximas 2 semanas, a gente fecha o período napoleônico para a gente entrar já em história do Brasil, tá certo? Que é mais nossa praia, na verdade, né? Gosto mais de história do Brasil, para falar a verdade. Sou meio apaixonado. Embora a maioria dos meus colegas historiadores prefiram a história geral, né? Mas como eu sou na contramão, sou a ovelha negra de tudo mesmo no mundo, então eu gosto mais de história do Brasil mesmo, tá certo? Pessoal, eu vou deixar para vocês, prestem minha atenção. Vou deixar uns links de vídeo para vocês lá no Classroom, tá certo? E vou deixar um exercício para vocês também aqui do livro. Eu passei alguma questão já do simulado para vocês? Ou não? De história, não. História não, né? Então faça o seguinte, enquanto eu trocar aqui o link, vou mandar outro link para vocês,
Vamos pegando o simulado para a gente tentar responder algumas questões sobre a Revolução Francesa. Tá certo? Tá. Vamos pegando logo o simulado. Eu vou aqui fechar o link daqui a pouco. Eu mando um outro link para vocês, tá certo? Beleza. É o tempo do intervalo só.